Louvado a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Nelson Ferreira, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária, é 26 de fevereiro de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloísio Freitas, presidente, Stefano Ercesian, segundo suplente, e Sami Jorge, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Nadinho do Rio das Pedras, Paulo Serri, Aloísio Freitas, pastora Márcia Teixeira, professor Célio Luparelli, Dr. Nelson Ferreira, Chiquinho Brazão, Átila Nunes Neto, Argemiro Pimentel, Romualdo Boaventura, Jorge Mauro, Cláudio Cavalcante, João Cabral, Renato Moura, Tereza Berger, Leila do Flamengo, Roberto Monteiro, Alberto Salles, Charbel Zaíbe, Stefano Ercesian, Eliomar Coelho, Carlo Caiado, Patrícia Amorim, Rogério Bittar e Silvia Pontes. 26, assuma a presidência o senhor vereador Stefano Ercesian, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Roberto Monteiro, a convite. Encerra essa sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, constituição de comissão especial composta de 5 membros, com prazo de 300 dias, com finalidade de apresentar críticas e sugestões sobre todos os atos, esportivos ou não, praticados pelo poder público e outros órgãos envolvidos com a organização das medidas necessárias para a postulação da candidatura do Rio de Janeiro à cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016, da autoria da vereadora Patrícia Amorim. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais, criação de comissão especial, composta por 5 membros, destinada a proceder ao levantamento de toda a legislação urbanística do município do Rio de Janeiro, expressa sob a forma de leis, decretos, portarias, instruções normativas e resoluções, e propor a sua consolidação. O prazo de funcionamento coincidirá com o final da atual sessão legislativa, de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Senhores vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, com foco no regimento interno, constituição de uma comissão especial a ser composta por 5 membros, com prazo de funcionamento de 180 dias, finalidade de promover levantamento das ações do poder público municipal no Programa de Saneamento da Zona Oeste, oriundo do Programa de Saneamento para Todos do Governo Federal e da concessão do Governo do Estado à Prefeitura para o saneamento da Zona Oeste, visando acompanhar a sua execução e o desdobramento dos efeitos destes atos à população da cidade do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Carlo Caiado. Senhores vereadores que acordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, senhores vereadores presentes aqui ao plenário, já que após a votação de ontem das nossas comissões, nós efetivamente estamos começando os trabalhos dessa sessão legislativa e eu queria, essa questão de ordem é só para fazer um registro nos anais da casa sobre uma perda de um servidor da Câmara, e por acaso, servidor que
que eu convivi com ele muito tempo, ao longo dos outros mandatos que tive aqui na casa, e um servidor da segurança, que é o Luiz Henrique Facnet, com 49 anos. O Luiz Henrique foi reagir a um assalto, e isso serve também para que a gente evidencie mais uma vez a questão da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. E o Luiz Henrique, funcionário dessa casa, ele foi reagir a um assalto e foi morto. E o Luiz Henrique era um servidor que uma característica dele era a sua educação. Servidor extremamente educado com todas as pessoas. Hoje eu conversei com alguns servidores da segurança, falava, ele tratava todos os vereadores, que era o meu relacionamento com ele, senhor presidente, de uma forma absolutamente educada, um servidor mesmo, sempre pronto a servir, sempre servidor que eu tinha assim, muito carinho em falar com ele, pela forma com que ele nos atendia. E as pessoas da segurança falaram assim, não, vereador, não era só com os vereadores, não. Ele era assim também com os colegas de trabalho, com os servidores da casa. Então, um depoimento importante, que não fique aqui, para que não passasse em branco, o profundo pesar. Eu realmente, quando vi essa notícia publicada no jornal Metrô, quando vi o retrato do servidor, eu fiquei profundamente consternado, presidente, porque o Luiz Henrique, ele atendia aqui a segurança na parte da manhã, e era uma pessoa realmente muito amiga, muito querida. É uma perda lamentável para a casa, certamente outras perdas, o quadro de servidores é muito grande da casa, mas eu queria deixar registrado aqui o meu profundo pesar pela perda desse quadro qualificado da Câmara de Vereadores. Queria, em meu nome, certamente em nome de toda essa casa, transmitir aos familiares o pesar que a Câmara de Vereadores teve na perda do Luiz Henrique, tá certo? Nós ficamos certamente um pouquinho mais pobres em termos de servidores nessa casa com a perda dele. E queria pedir a Vossa Excelência que a gente concedesse 1 minuto de silêncio em função dessa perda. Por solicitação do vereador Romualdo Boaventura, vamos fazer 1 minuto de silêncio em memória do nosso amigo servidor Luiz Henrique. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 44 de 2007, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que inclui a atividade de banco, agência de bairro, nos usos permitidos em ZT pelo artigo 21 do decreto número 322 de 1976. Matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, vereador Romualdo Boaventura, pela Comissão de Justiça e Redação. Pela manutenção do veto. Parecer da comissão pela manutenção do veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis.
Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadim Rio das Pedras, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Silvia Pontes. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.